Olá, meu nome é Laís Bernardo Lage e eu vou apresentar o artigo O Impacto das Intervenções Urbanas e Sanitárias de Francisco Saturnino Rodrigues de Brito na Evolução de Cachoeira do Sul, e como coautora, a Ana Elisa Souto. O engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito desempenhou um papel significativo no avanço do processo de urbanização do estado do Rio Grande do Sul por meio dos seus projetos de saneamento. Santa Maria foi a segunda cidade do estado a se beneficiar de um plano elaborado, seguindo os passos de Rio Grande, que recebeu tal plano em 1909. Posteriormente, em 1919, Cachoeira do Sul tornou-se a terceira cidade a ser contemplada com o projeto de Saturnino de Brito. Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, nascido em Campos de Goytacazes, na então província do Rio de Janeiro, em 1864, completou sua formação acadêmica ao graduar-se em Engenharia Civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, no ano de 1886. Em 1892, Saturnino desempenhou um papel fundamental ao elaborar a planta topográfica da cidade de Piracicaba. 2 anos após esse feito, ele participou ativamente da concepção da Carta Cadastral do Rio de Janeiro. A expertise adquirida na área de topografia serviu de base para os subsequentes trabalhos de urbanização e engenharia sanitária compreendidos a partir de 1895. Nesse ano, Saturnino de Brito elaborou um notável projeto de saneamento para o chamado Novo Arrabalde, situado na cidade de Vitória, a capital do Espírito Santo. Em 1896, ele atuou como engenheiro na Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. A partir de 1898, sua influência e habilidades técnicas foram requisitadas para a realização de inúmeros projetos em diversas cidades do Brasil. A carreira profissional de Saturnino de Brito abrangeu diversas cidades brasileiras, proporcionando-lhe a oportunidade de disseminar suas concepções e aplicá-las, sobretudo no contexto do saneamento e embelezamento urbano. Nesse cenário de modernização em âmbito nacional, diversas influências foram assimiladas, orientando as iniciativas de aprimoramento e o pensamento urbanístico. Em grande medida, essa influência foi resultado das viagens e estudos realizados na Europa, em colaboração com o francês Edouard, o que permitiu uma análise atualizada sobre as importâncias centrais da engenharia sanitária na construção do conhecimento e especialização no âmbito urbano, tanto na França quanto no Brasil. O manual intitulado, traduzido, Notas sobre o Traçado Sanitário das Cidades, escrito em francês por Saturnino de Brito e Edward, destaca a compreensão do urbanismo sanitário de Brito, que se concentra em 2 temas fundamentais. Primeiramente, aborda os desafios relacionados à salubridade na reconfiguração dos espaços urbanos e no processo de construção das cidades. Em segundo lugar, explora as competências profissionais necessárias nesse contexto e enfatiza a importância do diálogo interdisciplinar entre diversas áreas do conhecimento. A abordagem proposta por Saturnino tem suas raízes na engenharia sanitária, onde a configuração de cidades modernas e higienizadas é concebida de acordo com suas próprias necessidades. Ao invés de simplesmente reproduzir os padrões de traçado das cidades antigas, a proposta é utilizar essas cidades como fontes de inspiração, adaptando-as da maneira criativa e funcional às exigências contemporâneas. As marcas deixadas por Saturnino de Brito na paisagem das cidades em que trabalhou promoveram o desenvolvimento partindo do entendimento das condições originais do sítio, com adaptação às necessidades de uma sociedade urbana. Sobre essa perspectiva, sua intervenção na paisagem visava o diálogo dos fenômenos naturais com as técnicas sanitaristas, considerando a cidade em toda a sua abrangência. Segundo o ranking de 2017, a participação de Saturnino no processo de modernização do abastecimento de água ocorrido no Rio Grande do Sul durante a Primeira República não pode ser dissociada da projeção que este profissional alcançou no campo de engenharia sanitária. A mobilização feita pela Intendência do Rio Grande do Sul para contratá-lo, em 1909, assim como a sua participação na Comissão Estadual de Saneamento do Rio Grande do Sul, no período entre 1918 e 1927, são indicativos do prestígio alcançado por Saturnino de Brito diante dos líderes do Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. Cachoeira do Sul, um dos municípios pioneiros do Rio Grande do Sul, celebrou recentemente seus 203 anos de história. A cidade possui uma topografia diversificada, uma vez que seu perímetro urbano se estende ao longo das margens do rio Jacuí. Com os estudos e levantamentos feitos por Saturnino da época, a cidade pôde colocar em prática seus planos e projetos que contribuíram fortemente para o crescimento urbano da cidade. No total, Saturnino visitou 53 cidades brasileiras, das quais 13 estão localizadas no Rio Grande do Sul. Em 1943, seus trabalhos foram compilados e publicados pela imprensa nacional, em 23 volumes. Esses volumes abrangiam os projetos e relatórios desenvolvidos pelo engenheiro. De acordo com Faria, 2015, Saturnino é considerado um dos mais proeminentes urbanistas sanitaristas do Brasil e continua sendo uma referência nos estudos relacionados ao planejamento urbano e à configuração das cidades para as quais ele realizou projetos. Então, na tabela, conta com 9 dos 23 volumes, onde são citados os projetos das cidades referentes. E nesse artigo será estudada a cidade de Cachoeira do Sul, que faz parte do volume 11.
Cachoeira do Sul, situado no estado do Rio Grande do Sul, representa o quinto município a ser estabelecido nesse estado. Além disso, é notável por ser um dos 14 municípios que desempenham um papel ativo no movimento farroupilha. De acordo com Brito, a cidade está localizada no centro geográfico do estado, à margem esquerda do rio Jacuí e a uma distância de 196 quilômetros da capital estadual, Porto Alegre. Em virtude de suas terras férteis e de proximidade com o rio, a atividade econômica preponderante na região é a agricultura e a pecuária. A nomenclatura da cidade tem raízes históricas que remontam ao século XVIII, quando recebeu seu nome devido à Cachoeira do Fandango, uma das corredeiras que existiam no rio Jacuí. Atualmente, essa cachoeira encontra-se localizada sobre a Ponte do Fandango. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022, Cachoeira do Sul tem aproximadamente 79 mil habitantes, destacando-se pela diversidade étnica que caracteriza seus residentes. A nomenclatura da cidade tem raízes históricas que remontam ao século XVIII, quando recebeu seu nome devido à Cachoeira do Fandango, uma das corredeiras que existiam no rio Jacuí. Atualmente, essa cachoeira encontra-se localizada sobre a Ponte do Fandango. No volume 11, capítulo 2, Saturnino apresenta a cidade de Cachoeira do Sul, com relatórios e projetos divididos em 4 partes: o levantamento de dados, projetos de abastecimento e esgoto e os custos que isso geraria para a execução. À esquerda temos o mapa do Rio Grande do Sul de 1822, onde conta com o município de Cachoeira do Sul. À direita temos o mapa do Rio Grande do Sul e o município de Cachoeira depois da emancipação de 1820. Brito observa a topografia da região e resume que a cidade e suas ruas se alocam de maneira que fosse favorável à salubridade, já que a cidade cresce a norte. Explora a forma como ocorrem as cheias do rio e como isso interfere na vida da cidade. Apresenta a ideia de canalização do Jacuí para a utilização de agricultura e demonstra o lado positivo do rio para o escoamento dos diversos produtos notáveis de Cachoeira, sendo um deles a produção de arroz. Na imagem é apresentada a planta elaborada pelo município no ano de 1918. Essa planta ela desempenhou um papel central no processo de planejamento urbano. Como mencionado por Brito, os responsáveis pelo projeto optaram por utilizar esse plano existente, mesmo reconhecendo suas deficiências, com base na premissa de que durante a alocação dos coletores para a construção, os erros inerentes à planta seriam corrigidos nos perfis definitivos. Essa decisão visava a minimização dos custos associados a novos levantamentos topográficos. O projeto de expansão da cidade, conforme descrito anteriormente, parece estar alinhado com os princípios discutidos no documento Notas sobre o Traçado Sanitário das Cidades. Brito menciona que a garantia da execução bem-sucedida de tais projetos requer a adesão a fórmulas práticas apresentadas no referido documento. A implementação de tais fórmulas práticas é fundamental para assegurar um crescimento urbano ordenado e saudável, com atenção especial às questões sanitárias e de infraestrutura. Brito coleta informações acerca dos índices pluviométricos, termométricos e de pressão barométrica, e estabelece conexões com o estado sanitário da localidade. Apresenta dados relativos às taxas de mortalidade em anos marcados por surtos epidêmicos, como a pandemia da gripe em 1918 e o longo período de incidência de doenças como febre tifoide e tuberculose. Sobre os óbitos, fala: grande é a mortalidade infantil, principalmente por falta de assistência médica, quer na cidade, o que é de estranhar em cidade pequena, quer no município. A criação da seção de higiene, a cargo do Dr. Ilustre Clínico Dr. Baltazar de Bem, influiu de um modo benéfico sobre essas condições anormais. Enfatiza que a higiene se dá com um conjunto de estratégias da área de saúde com o planejamento correto do saneamento público. Apresenta uma estimativa populacional e os dados da época para cálculo necessário para o decorrer do crescimento da cidade. Destaca a importância do pavimento das vias urbanas e da gestão de resíduos, ressaltando os inconvenientes que a ausência desses elementos podem causar ao município. Salienta, no entanto, que a prioridade recai sobre a implementação das infraestruturas de distribuição de água e sistema de esgoto, antes de qualquer pavimentação. Com um último aprimoramento para a cidade, propõe um aumento da capacidade de geração elétrica da usina térmica, visando a futura implementação de um sistema de elevação mecânica de água potável. Saturnino identifica 2 problemas de ordem técnica: a escolha do ponto de captação e a necessidade de controle sobre a qualidade das águas. Segundo Huckett, 2017, depois de refutar a captação em locais mais elevados do território, escolha que significaria uma economia nas obras, e de analisar a composição química das águas do Jacuí, Saturnino chegou à conclusão que foram negativas as informações pedidas sobre a possibilidade de se obter água de pequenos cursos, em altitude conveniente a uma econômica distribuição. Indica-se como única solução prática e solução natural a tomada do rio e elevação mecânica. As águas do rio Jacuí, apesar de boa qualidade, afirmada pelas análises, não podem ser distribuídas sem um conveniente tratamento, principalmente nas estações chuvosas. Saturnino categoriza a cidade de Cachoeira do Sul em 3 zonas distintas: baixa, média e alta.
A zona baixa é abastecida principalmente pelo reservatório R1 e R4, com a previsão de que no futuro o R2 também atenda a essa região devido à expansão das residências. Na época, a zona média compreendia o perímetro central da cidade e era abastecida por meio de distribuição de água que conectava o Château d'Eau ao reservatório 2. Por outro lado, nas áreas de zona alta e altíssima, o fornecimento de água era realizado pelo reservatório R3, que operava bombeando água do R2. Na imagem, então, a gente tem o esquema de distribuição elaborado por Saturnino na época. Com a favorável topografia, Brito fala que, felizmente, a cidade tem se desenvolvido ao longo da lombada do contraforte, sem descer pela encosta das duas sangas. Assim, é possível desviar quase toda a contribuição dos despejos para uma só coleta geral e a uma descarga, a jusante da cidade. A infraestrutura que direciona as correntes das sangas centrais, posicionadas no centro das avenidas, permanece intacta, sendo agora designada também para a captação de águas pluviais. Essas águas são conduzidas até o arroio Amorim no desfecho desse percurso. Apresenta-se também o cálculo preciso e detalha os materiais necessários para a execução do projeto, estabelecendo conexões com projetos previamente realizados em outras localidades. Brito enfatiza a importância de uma abordagem criteriosa na disposição de resíduos, citando fontes internacionais que ilustram as consequências negativas da inadequada gestão de esgoto. Observa-se que em Cachoeira é viável adotar essa abordagem, realizar um tratamento mínimo dos resíduos através de peneiração ou em bacias de sedimentação, quando necessário, realizar a desinfecção de acordo com as diretrizes das autoridades de saúde pública. O projeto deve ser concebido de forma a manter a flexibilidade necessária para que, a qualquer momento, possa ser incorporado o processo de tratamento purificante quando julgado apropriado. Para os custos do serviço, Saturnino baseou-se nos valores dos materiais empregados nos projetos de Santa Maria, como referência para cálculos do orçamento previsto, destinado à execução da obra de abastecimento de água e ao sistema de esgoto sanitário, voltado para a zona média da cidade, que à época abrigava o perímetro urbano. Bolson cita que a primeira tentativa da cidade de fazer um projeto de saneamento aconteceu em 1911. Solicitada pelo coronel Isidório Neves da Fontoura, a implementação de uma estrutura hidráulica e um sistema de esgoto foi atribuída ao engenheiro Benito Ilha, porém, não foi realizada conforme planejado. Somente em 20 de setembro de 1921 é que ocorreu a inauguração da primeira estação hidráulica, responsável pelo abastecimento de água na área mais baixa da cidade. Localizada na atual travessa Tuiuti, essa estação possuía muros guarnecidos com grades e elementos paisagísticos, constituindo um conjunto notável no cenário urbano da época. A fim de contratar com o Dr. Saturnino de Brito o estudo completo de água, esgoto, desdobramento e embelezamento futuro da cidade, bem como a confecção dos respectivos projetos. Amplo projeto de saneamento da cidade foi então organizado pelo conceituado engenheiro, em 1919, antecipando a expansão da cidade e definindo soluções quanto ao abastecimento de água e coleta de esgoto, muitas dessas ainda hoje em uso. Na imagem à esquerda temos a inauguração, em 1921, dessa hidráulica, e a imagem à direita representa ela em 2014, como ela perdeu esses elementos e foi abandonada. Em 20 de setembro de 1923 foram iniciadas as obras do novo projeto em Cachoeira. Nesse ano foram executadas as obras na parte de abastecimento de água, de tomada de água no Rio Jacuí e a construção de um poço para abrigo das bombas e dos motores elétricos, a salvo das grandes enchentes. Em 1925, o sistema de abastecimento de água de Cachoeira do Sul já estava completamente construído, abrangendo uma extensão total de 20 mil metros. As obras de captação, bombeamento e tratamento das águas do Rio Jacuí estavam em fase avançada de conclusão, demonstrando um progresso notável. Além disso, as redes de esgoto na cidade já contemplavam um total de 18 mil metros de canalização, indicando um compromisso significativo com a infraestrutura sanitária da época. Nas imagens, então, a gente tem a parte das realizações das obras. A primeira imagem é o assentamento da rede de esgoto em 1924. A segunda imagem é a escavação para o assentamento das linhas de aspiração de água do Rio Jacuí, em 1924. E a terceira imagem é a estação de tratamento de esgoto. Dentre todas as obras e construções de saneamento em Cachoeira do Sul, duas permanecem proeminentemente até hoje, o Château d'Eau e a Praça da Caixa d'Água, local onde está situado o R2, Reservatório 2. O Château d'Eau, monumento que foi posto em funcionamento em 18 de outubro de 1925 e que, em 1970, deixou de fazer parte do sistema de distribuição d'água. É um chafariz e reservatório histórico de Cachoeira do Sul, como pode ser visto nessa imagem atual de 2023. Situado entre as praças Baltazar, de Bem e Matriz, o local historicamente representou o epicentro de todos os equipamentos públicos da cidade, incluindo o Paço Municipal, a Prefeitura e diversas secretarias municipais.
Essas instalações eram partes integrantes do perímetro urbano da cidade em épocas passadas. O conjunto arquitetônico foi estrategicamente implantado no centro da Praça Baltazar de Bem e caracterizado por suas linhas de design clássicas, alinhando-se com a tendência estilística predominante daquela época. Essas estruturas, além de conforme o relatório apresentado pelo Dr. João Neves da Fontoura, arquivado no Arquivo Municipal de Cachoeira, o projeto arquitetônico do local foi concebido pelo engenheiro Walter Jobim, enquanto o cálculo estrutural ficou a cargo do engenheiro-chefe da Comissão de Saneamento do Estado, Dr. Antônio da Siqueira. As obras de estrutura, que incluem estátuas e grupos de ninfa e sereias que adornam o Chateau foram executadas nas oficinas de Vicente Friedrich, localizadas em Porto Alegre sob a supervisão do professor Giuseppe Galdesi. É importante destacar que esse conjunto foi reconhecido como parte do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul, IFA, em 2007, tendo sido tombado a nível municipal em 2012 e, por fim, tombado a nível estadual em 2017 pelo IFAI. As esculturas de figuras femininas e a representação de Netuno posicionada no topo do reservatório são atribuídas aos escultores Gaudens e Adolphe, enquanto a construção da estrutura em si foi conduzida pela empresa Silveira, Soares e Companhia. Ao longo do tempo, o local passou por modificações e processos de restauração. Nas imagens, então, podemos ver o reservatório em 1924, logo após a sua inauguração, em 2016 antes do restauro, e o Chateau d'Eau pós-restauro em 2017. O reservatório R2, situado na Praça Borges de Medeiros e voltado para a Rua Júlio de Castilho, desempenha um papel fundamental na infraestrutura da cidade, interligando suas porções norte e sul. Sua inauguração ocorreu em 1925 e desde então tem mantido suas funções operacionais ininterruptamente até os dias atuais. A referida praça, que abrange uma extensão de 2.700 metros quadrados, foi oficialmente estabelecida em 1927. Historicamente, o reservatório R2 foi uma vez dotado de jardim suspenso de estilo europeu, que desempenhava o papel estético e de utilização pública. Esse espaço arborizado constituía um local de encontro para a comunidade. No entanto, a configuração atual do reservatório contrasta com o seu passado, uma vez que foi transformado em um jardim sem elementos vegetativos notáveis. Então, na imagem, a gente pode observar à esquerda, em 1925, o jardim suspenso com mobiliários e pergolado, quando foi inaugurado o reservatório. E vista atual de 2023 à direita, onde apenas existem alguns arbustos. O reservatório possui uma capacidade volumétrica de 1.480 metros cúbicos, sendo sua função primordial o abastecimento hídrico das áreas correspondentes à zona média e parte da zona baixa do projeto de Saturnino de Brito. Mediante uma avaliação encomendada pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsã, uma intervenção de restauração foi conduzida em 2001 na edificação, abrangendo tanto os aspectos estruturais quanto os arquitetônicos de sua configuração externa. Na atualidade, este local desempenha um papel central nas celebrações de caráter oficial, tais como o Carnaval, a Semana da Pátria e a Semana Farroupilha. Desde o ano de 1974, também serve de suporte à Pira da Pátria, um símbolo representativo. No âmbito de suas instalações, destacam-se a presença de instalações desportivas, um espaço destinado a atividades lúdicas infantis e, ademais, a Casa dos Trabalhadores Rurais. Esta última desempenha um relevante papel do ponto comercial para produtos característicos do meio rural, como parte de uma economia local. Então, nas imagens são mostradas diversas fases da obra. A vista, então, da obra em 1924, na construção, em 1994, então, ela em funcionamento, e a vista atual do local em 2023. A evolução de Cachoeira do Sul foi impulsionada pelos projetos de modernização de Saturnino de Brito, incorporando medidas de saneamento progressistas para a época, diferenciando a cidade de muitas outras. O artigo conclui ressaltando a importância crucial de Saturnino de Brito na história do crescimento de Cachoeira do Sul e da região central do Rio Grande do Sul, contribuindo para uma compreensão mais profunda dos eventos históricos que moldaram a cidade. Além disso, reconhece a perseverança dos moradores e do município em preservar o patrimônio histórico material e imaterial, evidenciando o compromisso com a preservação da história e identidade da cidade para as gerações futuras. Apresento então as referências bibliográficas e muito obrigada.